Mateus 13, nós vamos ler aí a partir do verso 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou uma boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Respondeu ele: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Pula aí para o versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, pessoal? Nós vamos falar hoje da parábola do joio e do trigo. Eu fico impressionado como que na Bíblia tem muitas passagens, como que Jesus e os apóstolos se preocuparam em pregar para aquelas pessoas que diziam assim: eu sou cristão. Aquelas pessoas que falam assim: eu conheço a Deus. É uma preocupação constante. E essa parábola do joio e do trigo é um dos maiores exemplos, talvez assim, uma das formas que Jesus falou mais abertamente sobre aqueles que pareciam algo que não são. Isso é o primeiro alerta dessa parábola. Isso é o que tira meu sono e é o que deveria tirar o sono de cada um de vocês aqui. Eu fico transtornado dia após dia. Nos meus momentos de oração, eu gasto mais tempo com isso. Em falar assim: Senhor, eu sou um crente de verdade. Eu sou aprovado mesmo, Senhor. Eu sou trigo de verdade. Eu fui transformado de verdade, Senhor. Eu preciso te amar mais. Eu preciso prestar mais alguma coisa para o Senhor. Eu tenho medo de ser enganado pelo meu próprio coração. Eu morro de pavor disso. Então eu oro, eu busco. E eu falo assim: Senhor, não me deixa ficar enganado. Aonde eu estiver errando, aonde eu estiver tropeçando, o que o Senhor precisa abrir meus olhos, abra. Não me deixe ser enganado. E é exatamente o combinado que eu quero fazer com cada um de vocês aqui. Essa parábola, ela é para auto-reflexão. Não é para a gente olhar para o lado e falar assim: ali está um joio, ali está um joio. Não, aquele ali é trigo, porque ele me deu R$100 uma vez. Aquele ali é joio. Aquele... Não, é para a gente olhar para dentro. Eu sou de verdade um cristão? Eu sou de verdade um filho do reino? Ou eu sou um filho do maligno? Nossa, mas é muito forte. É claro que eu sou um filho do reino. Amém, glória a Deus. Mas reflete. Porque nós vamos ver aqui que não se trata de boa intenção. Não se trata de vontade, assim, não, eu sou de Deus, eu quero ser de Deus. Opa, não, peraí. Tem a ver com quem você é de verdade. Tem a ver com a realidade, não com a sua visão da realidade. É por isso que a gente se engana tanto. Porque a gente acredita que a nossa visão da realidade é a própria realidade. E na maioria esmagadora das vezes não é. Por isso que nós temos que orar e pedir graça ao Senhor. Amém? Nós vamos conversar aqui rapidamente sobre cada um dos pontos, alguns dos pontos que Jesus explicou na explicação. Ele começou aqui falando, né? Uma das primeiras coisas que ele falou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O semeador que semeia a boa semente é Jesus. Jesus tem a boa semente, só ele, ninguém mais. Tudo que é bom vem dele.
tudo que é de ruim vem de nós mesmos. Ele é bom, a semente dele é boa, a palavra dele é perfeita, não vai mudar. É a única semente de verdade que floresce para coisas de Deus. Simples e rápido assim. Esse ponto aqui é tranquilo. Se tem alguma coisa de errado na igreja, se foi semeada alguma coisa de errada na igreja, não foi por Jesus. É simples assim. O inimigo que semeia o joio é quem? O diabo. Fracassado, gente, perdido, já perdeu, já vai queimar para sempre no lago de fogo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não porque eu estou falando, mas porque você é filho do reino, você pode ficar tranquilo. Tem tanto crente que vive parece que numa mística gospel de, o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo se levantou, opa, ele passou aqui atrás, oh meu Deus. Não precisa ficar assim não, meu irmão. O diabo, ele já perdeu. Não existe luta entre o diabo e Jesus. Não existe. Não tem comparação de forças, poderes, nem nada. A luta do diabo é contra você. Mas se você está debaixo das asas de Jesus, quem é que vai mexer contigo? Você precisa ficar igual um doido em relação ao diabo? Não precisa. Você pode ficar tranquilo. Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. O que você vai temer? O que você tem que temer é o que Pedro fala lá na carta dele. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Se o diabo está ao redor procurando quem possa devorar, ele está procurando alguém que não está debaixo da asa de Jesus. Se você está, fica tranquilo. Não precisamos ficar igual doidos. A gente viu aqui pela parábola que ele veio na hora que alguém estava dormindo. A hora que a equipe lá da semeadura estava dormindo, ele foi e plantou a semente. O inimigo plantou a semente. Em vários momentos nós vamos dormir. Em vários momentos nós vamos poder tirar a atenção de uma coisa e outra. Se fosse depender das suas mãos para o diabo não te tocar, ele já tinha te tocado e te destruído. Nós temos que confiar em Deus, ficar debaixo da mão de Deus e descansar nele. Amém? É impossível também que não hajam hipócritas na igreja, joio na igreja. Vai ter. O diabo vai semear, já semeou e continua semeando. O joio está crescendo junto com o trigo. Essa parábola, ela fala da realidade futura, presente e futura da igreja, do reino de Deus. Já está acontecendo isso aqui. Então, o que nós temos que fazer é aprender a lidar e autoavaliar. Eu sou trigo ou eu sou joio? Com maturidade. Com tranquilidade, você chegar e falar assim, quais são os meus frutos? De verdade. Se alguém nunca conversou comigo, só pegar e analisar a minha semana, ele vai concluir que eu sou um cristão ou não. Não é o que você falou, é o que você fez, é como você reagiu, é como você lida com cada coisa à sua volta. Ele vai concluir e falar assim, tá aí, é um imitador de Jesus, ótimo. Ou ele vai falar, é um trambiqueiro, adora fazer fofoca, tem vida dupla, falso, não tem palavra. Diz que sim, mas não faz. Diz que vai e não aparece. Diz que faz e não faz. É simples desse jeito, pessoal. É simples assim. Não tem mistério, não tem mística assim de, veja bem, vamos ver quem é quem. Não, é só olhar para a vida. É só olhar para os frutos, o que faz, o que deixa de fazer, como age, como pensa, o que é prioridade ou não. E aí, entrando já no que ele falou, né? O joio são os filhos do maligno, e a boa semente são os filhos do reino. Como que a gente distingue as coisas? É por o que elas são na verdade. Como você distingue uma tesoura de um outro pedaço de ferro? A tesoura corta o que você precisa. Como você distingue um eletrodoméstico do outro? Um esquenta a comida e o outro aspira o pó. Você pode chamar um micro-ondas de aspirador de pó? Pode, mas nós vamos te internar. Você pode chamar um cristão de não cristão ou um não cristão de cristão? Pode, mas a realidade se impõe e não tem o que você fazer. E é isso que nós temos que preocupar. Vamos abrir em João 8 para a gente ver alguns detalhes que Jesus falou. João 8. Deixa o dedo aí em Mateus 3 que nós vamos voltar. Mas vamos lá. João 8, 28. Vamos começar no 28. João 8, 28. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou.
e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês sabem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Gente, vocês viram como é que Jesus explicou exatamente aqui o joio e o trigo? Ele estava falando com os judeus. Exatamente aquela turma que falava assim: eu sou judeu, eu tenho Deus, eu conheço a Deus. É quase que assim: Deus está à minha disposição, porque eu nasci no lugar certo, na hora certa, na família certa. Eu sou filho de Abraão. Eu sou crente desde pequenininho. Eu tenho a carteirinha de membro, número 00001 da minha igreja, que eu fundei não sei aonde, não sei quando. Lindo. Isso é lindo. Eu queria ter também, mas não tem. Mas isso não garante nada a ninguém. Jesus começa falando que, pois sempre faço o que agrada ao Pai. É isso. É isso. Você faz sempre o que agrada ao Pai. Tudo que você fez na última semana, se Jesus estivesse fisicamente, corporalmente do seu lado, você faria da mesma forma? É tolice essa pergunta, porque Jesus estava ao seu lado. De qualquer jeito, você não faz nada sem que ele veja. Mas talvez se ele estivesse fisicamente, o nosso farisaísmo teria ido embora. Mas como ele está espiritualmente, a gente acha que ele não está vendo e acha que dá para viver fazendo mutreta. Dá para viver assim, não, veja bem, eu posso viver uma vida aqui, uma vida ali. Afinal de contas, eu falei aqui outro dia, o A mais é a pior interjeição que alguém pode fazer, porque o A mais, ele geralmente vem com a justificativa furada. Eu sei que eu tinha que fazer certo. Mas ninguém faz. Mas eu estou de saco cheio. Mas esse marido meu não me escuta. Mas essa minha mulher não merece. Mas está levando muita gente para longe de Deus. Ao invés disso, nós temos que fazer o quê? Eu sempre vou fazer o que lhe agrada. Eu quero fazer o que agrada o coração do meu pai. Eu sou filho. Eu quero fazer o que agrada ao coração do meu pai. Vocês viram que da mesma forma, no texto, toda hora Jesus batendo. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem, vocês fariam o que ele fez. Se vocês fossem, vocês me ouviriam. Ou seja, o filho, ele vai fazer a mesma coisa que o pai. O filho, os filhos do maligno, Jesus falou aqui também. São iguais do diabo. Eles fazem o quê? Mentem, não querem saber da verdade, não querem saber da vontade de Deus, são homicidas, são maus, iníquos, hipócritas, profanos, mentirosos. É isso. Os que estão na verdade, o que Jesus fala? Faz sempre o que agrada a Deus,
permanecer firmes na palavra dele. Amar Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertence a Deus. É simplesmente isso. E é simplesmente essa a reflexão que a gente tem que fazer. São esses, de fato, os frutos que eu estou dando? São essas, de fato, as coisas que são o motor da minha vida, a locomotiva da minha vida? Ou eu vivo tropeçando atrás de tropeço, e aí eu venho no culto uma vez por mês, uma vez por bimestre, trimestre, para falar assim, Jesus, eu tinha que firmar com o Senhor, né? Tá difícil. Amém, vamos lá, mais 3 meses depois sem vir na igreja. Ou então vem sempre e não se envolve. Não serve a Deus, não põe seus dons à disposição. Vai todas as células, mas não olha para o lado e fala assim, você quer tomar um café comigo? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de R$10 que seja? Eu posso te ajudar de alguma forma? Eu tenho visto que você está com a cara triste. Vamos tomar um café? Vamos conversar? O primeiro cara que eu chamei para discipular, gente, eu não sabia nada de Bíblia nem nada. E tinha uma coisa dentro de mim falando assim, me serve, bora para frente. Aí eu chamei um cara que estava lá na igreja, que era novo convertido, falei assim, bora estudar a Bíblia, bora fazer um discipulado. Aí ele falou assim, bora. Aí eu falei, ferrou, agora já é, o que eu vou fazer com esse cara? Aí eu fui. Falei com o pastor, falei, pastor, eu chamei o cara para discipular e ele é louco, ele aceitou. Agora o senhor me ajuda. E ele foi me ajudando, me ajudando. É isso que nós estamos falando. Às vezes sua vida está bagunçada. E às vezes foi por burrice sua mesmo. Idiotice que você fez e trouxe fruto ruim. Quem nunca fez, gente? A especialidade do ser humano é fazer besteira. Às vezes você entrou aqui realmente quebrado, falando assim, cara, eu chutei o balde e vou perder meu emprego. Eu fui um péssimo marido. Eu levei minha esposa no limite e agora ela está com as malas na porta para ir embora. Eu fui uma mulher nada sábia. Meu casamento está ruindo. Às vezes, gente, é vida real, essas coisas acontecem. Mas e aí? A sua postura, ela continua sendo de assim, vai dar certo, né? Vamos ver o que vai dar. Não, um filho do reino, ele tinha que estar assim, vai mudar, porque o rei dos reis é meu Senhor, o Deus criador de toda a terra, ele que me fez, ele que me salvou, ele que me transformou, é ele que vai dar um jeito nessa história. É quando a gente chega e fala assim, eu não posso continuar sendo essa mesma pessoa, eu preciso dar fruto de filho de Deus. Senhor, me ajuda, me transforma. E você vai para o teu quarto e chora ali dentro e fala assim, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. É isso que está faltando em nós. O filho de Deus, ele vai para o colo do pai, frequentemente, todos os dias, chorando e falando assim, Senhor, me ajuda. Essa talvez seja uma das maiores características de um filho de Deus. Os fariseus, eles eram lindos e maravilhosos, eles faziam tudo certinho, todos os rituais, eles não perdiam nada. Só que o coração deles estava como? Glórias a mim, eu faço, eu sei, eu consigo, eu aconteço. O problema é que as pessoas vivem no extremo do fariseu, de tipo assim, deixa comigo que vai dar bom, tá certo, tá tudo bem. Ou então, elas vivem no extremo da apatia. Não está tudo bem não, mas o que eu vou fazer, né? Vamos esperar, vai dar certo. Não sei qual das duas que é pior. O fato é que nenhuma das duas mostra que o seu coração está pulsando por Jesus. Nenhuma das duas mostra que você entendeu que o Filho de Deus morreu no seu lugar para te dar uma vida, e vida em abundância, para que você comece a viver o céu hoje. Porque viver sem Jesus aqui na terra já é um inferno. Já é um inferno você falar assim, deixa para lá, eu vou viver a minha própria vontade. Você abriu as portas do inferno. Não tem nada em nós que garante nada na nossa vida. Você tem algum remédio contra a ansiedade, contra a tristeza, contra medo, contra a depressão, contra alguma coisa, pegar na saúde de alguém que você ama? Você consegue bater no peito e falar assim, essas coisas não acontecem comigo não, porque eu sou o bichão doido mesmo? Não, é só pela mão de Deus. É só quando a gente está de joelhos diante de Deus falando assim, Senhor, eu não consigo nada, eu não posso nada, me ajuda. Se eu vivo, se eu respiro, se esse ar entrou no meu pulmão aqui agora é porque o Senhor permitiu. Continua me abençoando, Senhor, porque eu nada posso longe do Senhor.
É simplesmente isso. É simplesmente assim. E a gente não pode confundir a vida cristã com programas cristãos. Você não pode confundir o cristianismo verdadeiro, que pessoas morreram para a gente estar com a Bíblia aqui hoje, com o cristianismo diluído que é pulverizado aí hoje. Vamos ler junto. Volta lá em Mateus 13. Vamos ler junto as duas parábolas seguintes ali. Depois da explicação da parábola do joio, versículo 44. Olha e analise se eu estou exagerando. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O cristianismo é exatamente isso. Você vai vender tudo o que você tem para comprar o cristianismo. E aí, onde eu falei vender tudo que você tem, você vai entender. Você vai abrir mão de todas as suas convicções, as suas paixões, o seu cronograma, a sua agenda, e vai consagrar tudo ao Senhor. Vai falar, se o Senhor quiser, eu vou trabalhar nessa empresa desse jeito, eu vou manter minha empresa aberta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O meu tempo livre hoje é 100% para mim, para os meus filhos, para minha mulher. Amanhã é como que o Senhor quer. Eu vou te servir, eu vou entregar aqui, ou ali, ou aqui, ou ali. É vender tudo que você tem. Não dá para você viver um cristianismo que você fala assim, eu vou ligar o modo cristão num dia, num horário, num lugar específico, e depois eu desligo, porque afinal de contas eu tenho as minhas vontades, os meus desejos e tal. Não, os que foram crucificados com Cristo, eles crucificaram as suas paixões junto. Essa parábola aqui, ela fala disso, da pessoa que sabia de tudo sobre um determinado assunto, sabia de tudo que ia fazer na vida, e ela descobriu um grande tesouro. Ela falou assim, agora eu vou viver por conta desse tesouro, eu vou vender tudo que eu tenho e vou seguir fazendo isso. Versículo 45, outra parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vendeu tudo o que tinha. Você precisa abrir mão de todas as suas convicções e permanecer firme aonde? Na palavra de Deus. E em nenhum lugar na Bíblia você vai achar respaldo para você viver um cristianismo de uma parte do dia, uma parte do mês, uma parte da semana. Você não vai achar respaldo nenhum para olhar e falar assim, eu posso andar com Jesus e ao mesmo tempo continuar o mesmo malandro que eu sou. Eu posso andar com Jesus e não mudar nada. Só ir lá na igreja no domingo para pedir minhas bênçãos. Para pedir. Não tem problema pedir, peça. Mas o cristianismo não é um acessório na sua vida. O cristianismo, ele precisa ser vivido por completo. Se não é por completo, não é cristianismo. Não existe algo que se chame cristianismo meia boca, cristianismo mais ou menos. Não existe. Ou é cristianismo, ou não é. Ou é por completo, ou é outra coisa. Que nós inventamos e nós estamos querendo empurrar para que seja terapêutico. A nossa geração, ela é desesperada por terapia. Qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de coisa que diga que assim, tá difícil, que vai ser mais ou menos truncado ali, que não anda. Não pode. Tem que resolver. Tem que ser bênção. Tem que ser abençoado. Eu não posso sentir dor, eu não posso ouvir não, eu não posso nada disso. E muitas vezes a gente pega isso para ser o nosso cristianismo. Senhor, cuida da minha saúde. Senhor, cuida do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu isso, do meu aquilo outro. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. Jesus não é SAMU, Jesus não é corpo de bombeiros, Jesus é Deus. Ele precisa ser adorado como Deus e Senhor da sua vida. Ele não está aqui para ser só o seu Salvador e para te livrar do inferno no dia da colheita. Ele está aqui para ser o seu Senhor. A partir do momento que ele é seu Senhor, aí ele se torna Salvador, amigo, médico e etc. Enquanto a gente buscá-lo só como se ele fosse um acessório, ele vai continuar aguardando, falando assim, eu quero tudo. Eu quero tudo. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida em favor de mim, esse a encontrará. Jesus foi muito claro, gente. Foi muito, muito claro. Não tem como a gente não entender essas coisas. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele falou. É literalmente isso. É exatamente isso que ele falou. Enquanto você tiver as suas reservas de paixões, de eu acho,
não, mas sabe, não, há mais, que não sei o quê, você vai continuar preso aonde você está, nas suas próprias ideias. Se você está enrolado, igual eu falei, as suas escolhas te levaram a uma situação horrível, é para você chegar e falar assim: ei, igreja, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda. Essa mensagem hoje, a parábola do joio e do trigo, ela é exatamente isso. O pulo do gato, a sacada da parábola do joio é exatamente essa. Aquelas pessoas que se dizem cristãs e fazem uma casca em volta de tudo que está errado, para fingir que é trigo. O trigo é maravilhoso, ele é amarelinho, ele é dourado em alguns casos, ele cai assim, o cacho dele, porque a semente dele é pesada, ele enverga assim, né? Ele adora a Deus, assim, ó. E o joio é o quê? Ele fica para cima, a semente é leve, você pega assim, esfarela, não sai nada dali. Então, o pulo do gato exatamente é isso. Aquela pessoa que é má, aquela pessoa que é filha do maligno, você olha e vê, fala assim: olha, o filho do maligno. Uma pessoa que ama a mentira, que não gosta de Deus, que está completamente comprometida com tudo que não tem a ver com Deus. Mas o joio é exatamente aquele que está bonito, que está na igreja, que está na programação, que faz isso, que faz aquilo outro, que fala isso, que fala aquilo outro, mas por dentro ele está fazendo as mesmas obras que os filhos do maligno. É essa que precisa ser a nossa paranoia com Deus e falar assim: Senhor, quem eu sou de verdade? Revela o meu coração. Tem muita coisa que ajuda a revelar teu coração. Deixa eu te dar um exemplo. Qual foi a última vez que você sentou com alguém e falou assim: eu estou desesperado, eu preciso de ajuda? Qualquer área da vida que seja. Não precisa nem ser da vida em geral, não. Uma mísera área. A última vez que você sentou e falou assim: eu preciso de ajuda. Vem cá que eu vou te contar tudo. Tudo. Quem eu roubei, quem eu matei, quem eu fiz isso, quem eu fiz aquilo outro. Porque tem gente que arrepende e solta as coisas de conta-gota, né? Não, eu fiz isso. Mas você fez aquilo? Não, aquilo eu não fiz, não. Aí passa uma semana, na verdade eu fiz aquilo. Gente, isso aí não é atitude de um filho da luz, não. Errou, bate no peito e fala: errei, eu vou pagar o preço, mas eu quero mudar. A igreja está aqui para isso. Esse irmão que está do teu lado aqui é para isso, exatamente. A liderança da igreja está aqui para isso. Não é para você chegar e sentar e fingir que está tudo bem e a gente vai conversar com a sua esposa, está tudo ruim. Não é para isso. Não é para perder o nosso tempo. É para você chegar e falar assim: errei aqui. Nós vamos falar: beleza, agora vamos consertar, vamos seguir em frente. Enquanto você segurar essas coisas dentro de você, enquanto você quiser fingir que está tudo bem, isso vai te comer por dentro, vai te corroer por dentro, vai te separar de Deus. Tem um salmo que fala: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. É simples desse jeito. E aí, às vezes a gente procura uma igreja, a gente entra numa igreja para continuar vivendo como se estivesse tudo bem. Ou você entra no hospital com um princípio de infarto, aí você senta na recepção e fala: não, está tudo jóia, eu quero ficar aqui mesmo, não preciso de nada, não, só vim dar um rolé. Existe lógica em alguma coisa dessa? Você vem para a igreja só para o seu sentimento terapêutico. Que bom, estou na igreja, tem pessoas bonitas aqui, pessoas de Deus, olha que legal, maravilhoso. Aí você escuta mais um culto, senta, levanta a mão, abaixa a mão, não sei o que e tal. E vai para mais uma semana, jogando tudo debaixo do tapete, vivendo como joio e jurando que é trigo. Qual que é a lógica disso, gente? Você já entrou no hospital, você já entrou na igreja, onde tem pessoas que estão afim, elas estão desejando te ajudar, porque aqui o negócio é exatamente esse. O evangelho é exatamente isso. Você não merecia nada, você é errado, você não tem a mínima condição de habitar com Deus. E Ele mesmo providenciou o alívio, Ele mesmo morreu na cruz, derramou todo o sangue dele para que os seus pecados fossem pagos. E a igreja está aqui exatamente louca para anunciar essa mensagem de reconciliação, de perdão de pecados. Essa é a mensagem. E aí, você entra aqui e fala assim: legal, beleza, sou cristão, tá, eu amo a Deus, amo a Bíblia. Você entra na igreja, vira membro e continua guardando tudo por dentro. Sai da igreja, escondido de todo mundo, você vai e faz as coisas que você tem que fazer. Porque se você fizer as coisas que você faz e não esconder, aí a igreja tem autorização de Paulo para te afastar, para te isolar. Paulo falou:
aqueles que se dizem irmãos, sendo avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras, ladrões, com essas pessoas vocês não devem nem comer. Então, eu preciso esconder, porque senão eu vou revelar que eu sou o joio. E aí a pessoa fica sendo o joio, fica abrindo mão do cuidado dos irmãos, de receber uma oração, de receber um conselho, de consertar a sua vida, de receber o poder de Deus ali, o Espírito Santo, porque ela quer continuar camuflada. Ela quer continuar parecendo trigo, sem ser o trigo, porque custa caro ser o trigo. A gente falou aqui que custa caro, custa tudo. Você precisa abrir mão da sua vida, você precisa vender tudo que você tem e comprar o Evangelho. Não custa pouca coisa, custa tudo. Só que deixa eu te falar, meu irmão, custa mais caro viver tropeçando, viver aos trancos e barrancos, viver sem perdão de Deus, viver uma vida dupla. É muito mais penoso, é muito mais pesado, muito mais cansativo. Qual que é a lógica de falar assim, não, eu não quero me abrir, eu não quero resolver meus problemas, eu vou fingir que está tudo bem, eu vou mentir para mim mesmo e vai dar tudo certo? Qual que é a lógica disso? A nossa mente, o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso subconsciente, ele vai te empurrar para você fazer isso. Mas você vai ficar firme aonde? Na palavra de Deus. E aí você vai orar. E quando eu digo orar, gente, é orar sem precisar vir borboletas no seu estômago. Que vontade de orar. Ai, que maravilha. Eu acho que eu vou ficar 10 horas orando agora. Não acontece isso com ninguém. Ninguém. Orar, quando eu digo orar, é fazer o que Jesus falou em Mateus 6. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. E aí você vai orar e fala assim, eu não sei o que orar. Aí você fala, Senhor, eu não sei o que orar. Você fala, eu não estou indignado contra o meu pecado. Senhor, eu não estou indignado contra o meu pecado. É exatamente isso. É você entender que sem oração, que sem se lançar na mão do Senhor, você não vai ser o filho do reino. Você não vai dar fruto do filho do reino. Você não vai conseguir. E aí você começa. Num dia você ajoelha lá e fala assim, Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo nem chorar pelos meus pecados. Eu não tenho nem entendimento do quanto o meu pecado te afronta. Amém. Aí você sai do quarto. Aí no dia seguinte você está lá de novo, e no outro de novo, e de novo, e de novo. Aí você põe um louvor, não uma música gospel, você põe um louvor, uma música de exaltação, que fala de Deus. Não é uma música que fala da carroça, da casa, da mesa, do perfume. É uma música que fala, a Ele a glória, seja louvado, seja engrandecido, Rei dos reis. Tu és digno, é isso. Aí você começa a cantar no seu quarto. Aí ele vai vir sobre você. Você vai começar a sentir vergonha do seu pecado. Você vai começar a sentir vergonha de quem você foi até hoje. E ele vai começar a te transformar. E aí no dia seguinte você faz a mesma coisa. E depois, e depois, e depois, e depois. É disso que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque, gente, olha só, no final, o que ele falou lá? A colheita é o fim dessa era. Você vai me enganar. Você pode viver como joio o resto da sua vida me enganando. Enganando o pastor Daniel, o líder da sua célula, quem você quiser. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Agora, você vai chegar no fim, você vai chegar na colheita. Na colheita não vai ter jeito. O trigo bonitão vai estar lá assim, ó, deitado. E você vai estar espigado assim, igual um joio. Vai ser aparente. Os servos da colheita, eles vão ver. E o que eles vão fazer? Eles vão amarrar os feixes. Os feixes de joio, eles vão ser amarrados e lançados no fogo. No dia da colheita, no dia do juízo final, gente, não vai ter um fio de cabelo, um fiapo de joio no meio do trigo. Não vai ter um fiapinho de grão de joio. Não vai ter um pecadinho no fardo ali onde tiver. Nos feixes de trigo. Não vai ter. Não vai ter. Não vai escapar nada do juízo final. Não vai ter adiantado nada você ter me enganado, você ter enganado A, B ou C. No juízo final, não tem conversa. Não tem jeitinho brasileiro, não tem mutreta, não tem vida dupla, não tem justificativa. Os feixes de trigo estarão puros,
Porque para entrar no céu, qual que é o requisito? Perfeição. Entrar no céu, você precisa ser perfeito. Você consegue ser perfeito? Não? Para entrar no céu, você precisa ser perfeito. E aí, a própria parábola explica. Quem vai entrar no céu? Quem é trigo? Os filhos do reino. São aqueles que Jesus pegou, limpou, lavou, transformou. São aqueles que dão frutos. São aqueles que amam a palavra de Deus. São aqueles que amam a Deus. São aqueles que amam o que Deus ama e odeiam o que Deus odeia. São aqueles que falam assim, eu tenho uma ideia excelente, não pode dar errado, mas eu vou orar antes, porque eu não sou maluco de fazer alguma coisa sem orar. Tem gente que compra, vende, abre, fecha, aumenta, diminui, sem orar, sem fazer nada. Eu nunca vi tamanha coragem. É disso que nós estamos falando. O que importa, no final das contas, é se você é filho de Deus, você se parece com Ele, você ama a Ele, você tem desejo de ficar perto do Pai, você tem desejo de ser igual a Ele, falar assim, Senhor, me transforma. Você tem desejo de olhar para as coisas que te aprisionam hoje, porque o seu pecado te aprisiona. Ele parece uma delícia, ele parece bacana. Ah, levei uma vantagem. Ah, fiz isso, fiz aquilo. Mas é uma prisão. Você não tem vontade de chegar para a tua prisão e falar assim, acabou, não tem mais prisão. Eu vou me confessar para alguém, eu vou pedir ajuda e eu vou andar no caminho de Deus. O nosso Deus é esse Deus. Que a hora que a gente fala assim, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Me ajuda a abrir mão das coisas erradas. Me ajuda a mudar de vida. Eu quero dar fruto de um filho da luz, de um filho do reino de verdade. Eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. Ele vai chegar e vai falar assim, amém. É exatamente isso que eu estou falando para vocês hoje. É exatamente isso que essa parábola diz para a gente. A colheita, ela vai vir. E ela vai pegar os filhos. Para que você seja filho de Deus, você precisa clamar ao Senhor. Você precisa chorar os seus pecados ao Senhor e falar assim, Senhor, me transforma. Eu preciso de um entendimento diferente. Eu preciso de um entendimento novo. Você precisa olhar para a tua vida e falar assim, ser um filho de Deus, ser um seguidor de Cristo, não é participar de um grupo social. Não é vir à igreja, fazer isso ou fazer aquilo. É ser completamente transformado. É abrir mão das minhas paixões e desejos de forma completa, para que Cristo viva em mim de verdade. E eu vou refletir a glória dele. Eu, a partir de agora, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, aí, filho de Deus. Aí, é igual o Pai. Eu vejo Deus nessa pessoa. Isso alguém só pode fazer se estiver cheio do Espírito Santo. É esse o nosso alvo. É essa a forma que nós temos que buscar viver. Esse dia eu estava conversando com um homem, aí eu falei, e aí, como é que está seu casamento? Ele, tá bom, tá beleza, bacana, não tem problema nenhum não, tá joia. Eu falei assim com ele, cara, você não quer mais, não? Chega para tua mulher, bate na mesa e fala assim, o que você precisa para ser a mulher mais amada desse mundo? O que você precisa? Eu quero ser o marido que você vai sair daqui falando assim, o meu marido é fantástico. Com certeza ele vai continuar deixando a toalha em cima da cama, ele não vai ajudar aqui e ali, não vai ler pensamento, igual as mulheres querem que a gente leia. Mas ele vai se posicionar do jeito assim, cara, Deus me deu. A esposa prudente vem do Senhor. Casas e carros se herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Eu recebi um presente de Deus. Essa mulher vai ser a mulher mais amada desse mundo. Por que que o nosso padrão não é esse? Por que que o nosso padrão hoje em dia, eu falo isso aqui sempre aqui em cima, o nosso padrão é sempre, como que eu posso entregar menos na igreja, para aquele patrão chato, para aquele marido que deixa a toalha em cima da cama e não adivinha os meus pensamentos até hoje. Como que eu entrego menos dinheiro? Deixa eu fazer uma conta aqui, porque aí às vezes eu não preciso mandar mais tanto para minha mãe, para o meu fulano, meu amigo, para quem quer que seja. Por que que o nosso padrão hoje em dia é sempre de reduzir ao invés de expandir? Eu estou dando alguma coisa, eu quero aumentar a carga. Eu estou te dando 10% para te ajudar, cara, você precisa de mais? Eu sou um marido, eu quero mais. Eu não tenho problema grande nenhum com a minha esposa, mas eu quero que ela fique mais feliz.
Eu sou um cristão. Eu venho na igreja, eu faço isso, eu até sirvo naquele ministério ou outro, eu vou na célula, nossa, eu até tive dificuldade de arrumar a vaga para parar hoje. Eu sou um super cristão, mas eu quero mais, eu quero entregar mais, eu quero ser mais. Eu já li a Bíblia toda, mas eu quero ler de novo. Mas eu quero estudar, eu quero pegar um livro e aprofundar nele e entrar de cabeça. É disso que nós estamos falando, gente. O filho do reino, ele vai pensar dessa maneira. O filho do reino, ele está transtornado. Como que ele pode agradar ainda mais o pai? Como que ele pode ser ainda mais parecido com o pai? Como que ele pode ser visto pelas pessoas para dar glória ainda mais para o pai? Uma vida apática também não glorifica a Deus. Qual foi o último versículo que você viu, de passagem assim, que você leu, que você escutou de passagem, que fez você tremer por dentro, que fez você falar assim, Senhor, obrigado. E o seu olho encheu de lágrima. E você falou assim, eu fui salvo. Eu fui transformado. O pecado não me domina mais. Naquele dia, eu vou ser separado à destra de Deus. Eu vou para o céu, adorar Ele eternamente. Se essas coisas não acontecem, por que você não está indignado? Por que você não fica em crise de falar assim, Senhor, por que o meu coração não bate mais para o Senhor como deveria? Por que a gente acostuma com essas coisas? E às vezes alguém fala, preciso conversar com você, aí você tem a mesma sensação, frio na barriga, e meu Deus, e já quer começar a chorar, quer começar a ficar com medo. Mas para as coisas de Deus, não. Por que aquilo que Deus te falou no passado, você já esqueceu e nem mexe mais contigo? E na época você falava com a boca aberta para todo mundo, Deus me falou, Deus me entregou isso, me entregou aquilo. E hoje você nem lembra mais. Hoje parece que Deus não falou nada. Ou você não lembra ou você duvida que Ele falou. Nós precisamos entender que a nossa vida longe do Pai, ela não presta para nada. Não tem nada de bom. Não tem o que a gente tire de bom de uma vida longe de Deus. Não tem. O seu problema não é o seu problema é a distância de Deus. Se a gente estiver perto de Deus, tudo que acontece vai ter um propósito. Você vai entender o que está acontecendo, porque você entende o seu pai, você está do lado do seu pai. Se você está do lado do seu pai, não importa as circunstâncias, não importa se o navio está afundando, não importa se tem tempestade no barco. Você fala, meu pai está ali, amém, eu vou confiar. É disso que nós estamos falando aqui nessa noite, e é exatamente isso que eu pedi para vocês no início, para vocês saírem daqui transtornados, falando com Deus assim, Senhor, será? Eu quero mais, eu quero entregar mais, eu quero viver mais, eu quero ser trigo de verdade, eu quero ser um trigo dourado, maravilhoso, aparente, que todo mundo olhe de longe e saiba, ali tem um filho do reino, ali tem um filho de Deus. É essa a oração que eu quero que você faça agora. Fica de pé, vamos orar.